Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora da disciplina de Biologia. Vamos continuar estudando sobre os seres vivos. Hoje, o objetivo é estudar, né, a gente aprender sobre o filo equinodermata, né, os equinodermos. Vamos conhecer quem são esses grupos. O conteúdo está na apostila de vocês, está na página 57 e 58, tá? Eu coloquei de novo aqui, né, esse slide, só para a gente ver e se localizar onde que nós estamos, né, dentro do reino animal, todos os grupos que nós já estudamos, né, até onde nós chegamos. Então, nós já estamos aqui, né, nos equinodermatas, na verdade, é o penúltimo filo que nós estamos estudando, tá? Então, tem mais um grupo para a gente estudar. Então, hoje a gente vai aprender sobre esses grupos, né? Então, a gente começou aqui, né, no reino animal, os poríferos, né? E aí a gente foi, então, né, progredindo e agora a gente tá aqui no filo equinodermata, tá? A gente vai conhecer, saber quem são eles, né? Quem nunca viu, né, pelo menos numa foto, numa imagem, uma estrela do mar, tá? Então, a estrela do mar faz parte desse filo, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a biologia, as características, né, morfológicas, né, estruturas internas, externas desse grupo, tá? Então, a palavra equino lembra de espinhos, né? E derma lembra de pele. Então, geralmente os animais, eles têm espinhos, né, que são estruturas presentes no corpo dele, para uma forma deles terem defesa, tá? Então, a gente sabe que são cerca de 6.000 espécies, né, que tem, de tamanhos médios, nunca sendo muito grandes nem muito pequenos, tá? Então, eles são animais exclusivamente marinhos, né? Aqui nessa foto, eu coloquei uma imagem de estrela do mar e também de ouriço. Aqui nesse slide, eu já coloquei para vocês já se localizar conforme a classificação deles, né? Então, coloquei aqui as classes, né? São organizadas em 5 classes. Então, cada classe aqui representa, né? É representada por um desses animais, né? Então, a gente tem aqui a classe equinoidea, que é ouriço do mar, e a bolacha, né? Aqui a gente tem o ouriço do mar e a bolacha de praia, né? Eu não coloquei foto aqui, mas é bem comum, né, a gente poder observar ela, procurar imagens, né, visualizar a bolacha do mar, ok? Asteroideia ou asteroides, né, é a classe que representa aqui a estrela do mar, tá? Ofiuroideia ou fiuro, né, quem representa aqui a serpente do mar. A serpente do mar, apresentada aqui, ela lembra a estrela do mar, só que ela tem muito mais braços do que a estrela do mar, tá? E os braços são muito maiores com relação à estrela do mar. A gente tem a outra classe aqui, é a holoturoideia, né? Quem representa aqui o pepino do mar. Então, a gente tem aqui o pepino do mar, certo? E aqui a gente tem a outra classe crinoideia, tá? Representada pelo lírio do mar, ok? Que é um dos grupos, o único que é séssil, que precisa se fixar em substratos, né? É o lírio do mar, tá? Então, na organização da classificação desse grupo dentro das classes, é organizado dessa forma aqui, tá? Então, a gente aprende que eles são animais exclusivamente marinhos e nós vamos aprender também outras características desse grupo aqui que diferencia daqueles outros que nós já aprendemos, tá? Então, essas aqui são as imagens, né, que representa, né, cada grupo aqui das classes. Então, de novo aqui tem a imagem, né? Nessa imagem aqui tem a bolacha do mar, né? Então, aqui a gente tem as bolachas, né? A gente pode chamar elas de bolacha do mar, a gente pode chamar elas de bolacha da praia, tá? Então, a gente tem aqui essa estrutura, né, achatada, porque lembra mesmo a bolacha, tá? E aqui a gente tem os outros animais, tá? Que a gente já viu, o pepino do mar, o ouriço, né, a estrela do mar, as estrelas serpentes, tá? Lírio do mar, assim como a gente viu aqui, né, a estrela serpente, ou então serpente do mar, né, a gente também tem ela aqui nessa imagem, né? Então, ela é bem diversificada com relação à sua coloração, né, aos braços.
E aí as características gerais desse grupo, né? Então, como eu comentei com vocês já, eles são exclusivamente marinhos, né? O único grupo que nós estudamos que são aquáticos, que são marinhos, são os equinodermos, tá? Eles têm a característica deles terem um endoesqueleto calcário, tá? Então, ele tem um endoesqueleto calcário, né? Então, a gente falou de alguns animais que tinham exoesqueleto, como os artrópodes, né? Que tinha aquela carapaça para sua defesa, com presença de quitina. Agora, a gente fala de animais que têm um endoesqueleto calcário, tá? Formado pelo mesoderma, certo? E é uma epiderme muito fina que recobre espinhos calcários. Então, eles são revestidos, né? Essa epiderme de espinhos, né? Que são originados desse endoesqueleto calcário, tá? São estruturas bem rígidas. Com relação à reprodução sexual, a reprodução é sexuada, porque eles são animais dioicos, né? Uma importante informação que a gente tem aqui, que eles fazem, com relação à reprodução, eles fazem a regeneração do corpo, tá? Essa regeneração, ela é uma reprodução assexuada. Então, se a estrela do mar, ela perde um pedaço do braço, né? As células vão regenerar novamente aquela estrutura, tá? Depois vou mostrar a imagem para vocês com relação a isso. Eles são animais triblásticos, como a gente já viu, outros também, né? Celomados. E uma característica desse grupo aqui, né? Exclusivamente desse grupo, e dos cordados, que somos nós, né? Que é o próximo grupo que nós vamos estudar. Eles são deuterostômios, tá? Vou explicar para vocês o que é isso, certo? Mas guarda aí, eles são deuterostômios. Apresentam movimentos relativamente lentos, né? Eles têm ali umas estruturas que a gente vai aprender, né? Para ajudar eles a se locomover. Com relação à sua forma do seu corpo, tá? Eles têm simetria que a gente chama de pentarradial, porque, por exemplo, a estrela do mar, ela tem em torno de 5 braços e pode ter mais, né? Aquele outro animal que a gente viu, que ela é a serpente do mar também, né? Ela tem bastante braços. Então, eles são pentarradial. Com exceção das larvas, né, desse grupo, né, do grupo dos equinodermos, e o pepino do mar, que eles têm simetria bilateral, como de muitos outros grupos que nós já estudamos, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem a gente pode ver, né, com relação à simetria. Então, a gente tem aqui a simetria de uma larva, né, a simetria bilateral. O eixo dela, né, parte aqui do centro, tá? E aqui a gente tem uma simetria radial, porque a gente está falando aqui, ó, de vários braços, tá? Então, aqui é uma simetria diferente, né? Então, aqui a gente tem uma larva jovem, né, de equidodermos, e aqui a gente tem, então, uma estrela do mar representando aqui a forma de simetria radial. Com relação, então, àquela característica que eu comentei com vocês, que eles são deuterostômios, eu peguei esse slide aqui para explicar para vocês que vem a ser isso, porque vocês vão ouvir muito isso, principalmente para quem, né, vai se preparar para fazer prova de Enem, de vestibular, né? Então, os grupos que nós estudamos, né, ou eles são protostômios, né, e tem os deuterostômios. O que é isso? Né? Quando lá no desenvolvimento embrionário, numa fase que chama de gástrula, né, tem ali uma abertura nessas células, né, que chama blastóporo, tá? Nessa abertura aqui, ela fica aqui no arquêntero, tá? Que vai dar, a região que vai dar origem, por exemplo, ao aparelho digestivo, né? Então, aqui nessa abertura, o blastóporo, ele vai dar origem à boca ou ao ânus daquele organismo. Então, quando o blastóporo vai dar origem, primeiramente, ao ânus, aquele animal, ele é um deuterostômio. E quando o blastóporo, primeiramente, vai dar origem à boca, aquele organismo vai ser um animal protostômio, tá? Então, quem são deuterostômios? Apenas os equinodermos e nós, né, que somos do filo cordados, tá? Os outros animais, mamíferos, né, que nós vamos estudar, eles são também deuterostômios. Por isso, esse grupo aqui que nós estamos estudando, os equinodermos, são os mais próximos, né, de nós, tá? Por causa da sua evolução, né, com relação, então,
a formação do aparelho digestivo, tá? Então, esses animais são deuterostômio, tá? Não esqueçam disso, tá? O significado das palavras sempre está relacionado com o aparelho digestivo, tá? Então, aqui a gente tem imagens, né, de um desenvolvimento embrionário de células, tá, para formar um organismo na fase de gástula, tá? Então, tem outra imagem aqui mostrando o blastóporo, né, a abertura aqui do blastóporo, ok? E aqui a gente tem o arquêntero, tá? E a gente sabe que essas células, elas já são células dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, né? Então, como aqui, ó, endoderma, ectoderma, tá? Já para formar, então, né, os sistemas. Com relação ao sistema digestório, eu coloquei uma imagem aqui do ouriço do mar, tá? Então, para ilustrar para vocês que eles têm boca e ânus, né? Então, eles têm um aparelho digestivo completo. Eu não vou entrar com muitos detalhes para vocês, né? Mas é importante vocês saberem que eles têm um sistema digestivo completo, porque tem presença de boca, né? Na região ventral e ânus na região dorsal, tá? Uma vez que eles capturam alimentos pela boca, então eles vão estar, né, liberando, excretando, né, esses alimentos, tá? Então, os produtos da digestão passam para a cavidade cilomática, tá? Porque eles são animais cilomados, né? E daí para o resto do corpo, ok? Eles não têm precisamente o sistema circulatório como a gente aprendeu em outros animais. Eu vou explicar para vocês como que é o sistema circulatório deles daqui a pouco, tá? Então, basicamente, então a gente sabe que eles têm um sistema digestivo completo, tá? Com presença de boca e presença de ânus. Então, a gente tem alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui uma imagem da boca de um ouriço, tá? Então, aqui a gente tem a boca do ouriço, né, que tem os dentes, né, são 5 dentes, ok? Então, aqui, os ouriços do mar, a boca é composta por 5 dentes calcários, fortes e afiados, tá? E, então, descrevem que essa estrutura, tá, do aparelho bucal dele, lembra, né, lanterna de Aristóteles, tá? É uma estrutura, né, também chamada de lanterna de Aristóteles, ok? Então, ele faz movimentos, né, para poder então capturar, né, o seu alimento, certo? Então eles alimentam-se de algas marinhas, pequenos animais e detritos orgânicos, tá? Então esse é o tipo de alimentação, né, dos ouriços. Já a estrela do mar, elas são predadoras, são carnívoras, tá? Olha o que elas comem. Elas comem corais, anêmonas, outros equinodermos e molusco. Lembra que a gente estudou bivalves, né? Aquele molusco que tem duas conchas. Então, a estrela do mar, ela consegue abrir a concha, né, e se alimentar do animal, tá? Então, quando a gente fala de bivalves, né, a gente sabe que tem 2 conchas, então, por mais que pareça que a estrela do mar, ela não se movimenta, né, mas ela tem estruturas que dá ali o suporte para ela poder abrir, né, as conchas lá do bivalve, né, e ela conseguir, então, se alimentar, tá? Então, a gente tá falando, né, de ostra, né, de mexilhão, tá? O estômago desses animais sai da boca e entra em contato direto com a presa, tá? Secretando sobre o alimento, né, um muco que tem nesse muco, que é uma enzima, tá? Então, dessa forma, eles conseguem se alimentar. Então, o que eu quero falar mais para vocês sobre esses animais e que é muito importante, tá? Sobre esse sistema aqui, sistema ambulacral ou hidrovascular, super importante para todo o metabolismo, para toda a sobrevivência desse animal aqui, tá? Esse sistema ele compõe todos os outros sistemas, né? Como eu falei para vocês, eu vou falar do sistema circulatório. Então, ele é um dos responsáveis, tá? Por isso. Então, como a gente fala de um sistema hidrovascular, a gente vai lembrar então que ele é responsável por locomoção, por respiração, captura de alimentos, excreção, né? Então é por meio dele que eles absorvem o alimento, que eles liberam, né, excretas, tá? Também algumas estruturas, né, que eu vou explicar para vocês dizer o nome das estruturas, eles utilizam, por exemplo, como também órgão sensorial, né, de saber para onde eles estão, né, o lugar onde para eles se ambientalizar, né, onde eles estão localizados, por exemplo, né? Então, o sistema ambulacral, ele é exclusivo desse grupo equinodermos,
tá? Ele é formado por um conjunto de tubos de paredes musculares internos e de prolongamentos tubulares, chamados de pés ambulacrais, tá? Esses pés ambulacrais são essas estruturas aqui, ó, tá? Que tá representado nesse esqueminha, é um esquema, né? De verde, tá? Tá representando, então, os pés ambulacrais. Eles podem também se fixar, né, em algum local, né? Por exemplo, as estrelas do mar, elas tendem a subir, de repente, né, num coral, né? Então, os pés ambulacrais também, eles têm, né, essa função, tá? De locomoção, ok? Então, como que funciona esse sistema aqui, né? Primeiro, a placa madrepórica, que é essa estrutura aqui, né, externa, que a gente pode observar no animal na sua forma original, né, externamente a placa madrepórica, tá? Por meio dessa placa madrepórica ocorre a absorção da água ali, né, que vem, essa água ela vai entrar sob pressão, tá? E aí por meio então de todo esse sistema ambulacral endovascular, essa água ela circula por todo o organismo, né, do equinodermo, certo? Então, aqui a gente tem estruturas como, por exemplo, canal circular, canal radial, tá? A gente tem ampolas, né? Aqui, essa estrutura em verde chama ampolas. Então, a água sai da ampola e vai direto para os pés, tá? Para os pés ambulacrários, ok? Que são, então, essas estruturas por onde vai sair, né, vai liberar então ali a água, certo? Então a gente tem aqui essa estrutura, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre o sistema ambulacrário desses animais, ou eu também posso chamar de hidrovascular, que é muito importante aqui, né, nesse grupo, certo? É a gente saber que é por meio dele que ocorre locomoção, respiração, né, captura de alimentos, excreção também, tá? A gente pode dizer isso, ok? Então eu coloquei aqui mais um pouquinho pra gente, né, aprender, né, e entender o processo, né, de excreção deles, tá? E de respiração, principalmente respiração, né? Porque excreção a gente sabe que é muito importante, né, o sistema hidrovascular, tá? Então, quando a gente fala de respiração, a gente sabe que são animais aquáticos que possuem brânquias, tá? Então, a gente está falando de quem? Por exemplo, a gente pode falar do ouriço do mar, tá? Então, aqui tem uma foto que vai mostrar o ouriço do mar, região boca, né, ânus, e aqui nessa imagem a gente tem as brânquias, tá? Essa imagem que a gente vê as brânquias, né, aqui, próximo aqui da região da boca, tá? Então, as brânquias são pequenas, situadas na parte exterior do corpo, ao redor da boca, tá? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, certo? Elas são responsáveis por fazer a troca de gases respiratórios, absorvendo oxigênio da água e transportando pelo fluido celômico. As brânquias desses animais também participam da eliminação de gás carbônico, tá? E também das excreções, ok? Então, aqui a gente tem, né, as brânquias próximo da boca, né? Então, quando tem, né, água ali, tem excretas, né? Elas são, então, como a gente está vendo aqui, transportada pelo fluido celômico, né, para poder ser então absorvidas, né, pelas brânquias aqui, onde ela absorve o oxigênio e vai liberar então ali, né, o CO2 ou gás carbônico, né, e também excretas, certo? As estruturas, por exemplo, de formas de respiração da estrela do mar, a gente chama de papilas respiratórias, tá? E do pepino do mar de árvore respiratória, tá? Mas acontece os mesmos processos. Precisa, então, de acontecer, né, trocas gasosas ali, né, para eles sobreviverem, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem original de um ouriço do mar, né, com bastante espinhos. E aqui a gente tem uns esquemas demonstrando, então, a estrutura, né, desse animal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem os pés ambulacrários, que a gente já aprendeu, né? Aqui tem a região do estômago, tá? Boca, ânus, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a placa madrepórica, por onde vai entrar a água, tá? E aí a gente tem essa água circulando em todo o sistema hidrovascular, né? E aí essa água sendo liberada, então, para o meio exterior, tá? Temos aqui o intestino, tá? Então, são estruturas super importantes, né, para o funcionamento, né, desse organismo.
Com relação à reprodução, né, eu falei no início, eles são animais dioicos, né, realizam reprodução sexuada e é de fecundação externa, tá? Então, o macho, né, ele possui gônadas, assim como as fêmeas, né? O macho, ele vai liberar os espermatozoides, né, fora, né, na água, e as fêmeas também vai liberar os seus ovócitos também na água, ok? Aí vai ocorrer a fecundação, e dessa fecundação vai evoluir uma larva, essa larva pode ter de dois estágios, e aí essa larva vai evoluir, então, para a fase adulta, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a larva ela vai ter simetria, né, aqui é bilateral, não radial, tá? Então, é importante a gente saber que eles têm desenvolvimento indireto, né, porque tem, então, desenvolvimento de larva, tá? E a outra coisa importante é a capacidade de regeneração que tem esses animais. Não coloquei uma imagem aqui, ó. Se a estrela do mar perder um braço, né, e continuar aqui, estruturas celulares capazes de regenerar, vai acontecer a regeneração da estrela do mar, tá? Não só da estrela do mar, né, mas também dos outros animais, tá? Como as serpentes do mar, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma estrela do mar que está regenerando aqui um braço, tá? Então, isso aqui é uma reprodução assexuada, né? Então, quando a gente aprende sobre reprodução, um dos exemplos que a gente tem de reprodução assexuada é a fragmentação, né? O tipo que chama de fragmentação, que é o exemplo das estrelas do mar, tá? Então, aqui, na imagem um pouquinho maior, a gente pode visualizar, por exemplo, aqui as gônadas, né, que é o aparelho reprodutor, né, dos ouriços, tá? Então, a gente tem aqui toda a estrutura, né, dá pra gente poder ver um pouquinho melhor aqui, né, o sistema hidrovascular, né? A gente pode ver aqui, ó, placa hemodepórica, né, os espinhos, tá? A região aqui, por exemplo, do intestino, ok? A gente vê aqui, ó, boca, região ventral, né? E o intestino ligado até a região anal que fica na região dorsal, tá? Enquanto a boca fica para a região de baixo, né? O ânus vai ficar na região dorsal, na região de cima do corpo do animal, tá? Então, todas as estruturas aqui, né, é super importante, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais ampliado aqui as brânquias, que tá em volta aqui da boca, né, do animal. A gente sabe que o ouriço, eles têm dentes, né, e a gente chama esses dentes aqui de lanterna de Aristóteles, né? É bem comum vocês ouvirem esse termo, tá? Então, essa aqui é toda a organização do corpo de um ouriço, tá? Então, com relação às estruturas internas, né, a gente pode falar um pouquinho do sistema nervoso, né? O sistema nervoso é do tipo central, é uma rede nervosa, tá? Então, é uma rede nervosa, ou seja, ela está toda ramificada, né, ao longo do corpo do animal, tá? Então, a gente tem aqui, né, o sistema nervoso, tá? Então, ele está todo ramificado, né, no corpo do animal. Então, a gente tem a região que a gente chama de nervo radial e a região do anel neural, onde tem presença de nervos, tá? Outros animais a gente viu que tinha sistema nervoso tipo ganglionar, né? Então, esse daqui não. Isso que a gente fala é que eles têm nervos, tá? Como a gente viu ali na imagem. Essa imagem aqui representa, então, toda a estrutura, né? Por exemplo, da estrela do mar, tá? Então, como a gente viu no ouriço, né? Então, a gente também tem aqui, né? Região aqui da boca, também fica na região ventral. E aqui a região, né, anal, ok? Que fica na região, né, dorsal, ok? Na região de cima, na parte de cima do animal, tá? E aqui também pé ambulacral, né? Também como a gente viu, né, nos outros esquemas, tá? E todas as estruturas, né, que a gente viu na estrela do mar também possui todas essas estruturas, tá? Então a gente vê aqui que ela tem vários braços, né? Até são 5 braços, né, normalmente, mas pode até ter mais braços, ok? E a gente vê aqui, né, uma abertura, nessa abertura aqui, então a gente consegue ver, tá? Aqui o sistema hidrovascular, também, né, na estrela do mar, ok? Ó, as ampolas, aqui em vermelho, tá? Tem as ampolas. Então, com essa imagem a gente finaliza esse grupo aqui de equinodermas, né, que são muito importantes, né? Vocês aprendam sobre esse sistema hidrovascular que é muito importante, né, desse grupo, que eles são deuterostômios, como nós, né, e a gente vai estudar no Filochordatos também, né, sobre essa característica.
E eles são exclusivamente marinhos, tá? São as importantes informações desse grupo. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e até mais.